Salve meu parça e minhas parça, firmeza? Vocês estão ouvindo as vozes de Eduardo e Leonardo dos Santos, crias do conjunto habitacional Parque Itajaí Campinas e fundadores do projeto Vegano Periférico. E aqui vocês vão ouvir ideias e pontos de vista sobre justiça social e climática, direitos dos animais e alimentação saudável. Ah, e não importa onde você mora, importa como você pensa. Então, bora pensar com a gente? Salve, salve rapaziada, tá começando mais um episódio do podcast Vegano Periférico. Eu sou o Léo. E eu sou o Du. E hoje, família, a gente tá nesse episódio muito especial, porque temos uma convidada que é uma referência pra gente e que admiramos muito. Ah, e além disso, foi ela quem nos indicou para receber a grana do Projeto Gringo. Muito obrigada. Sandra Guimarães, conhecida também como Sandra Papa Capim. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. É uma honra imensa, uma alegria muito grande. Nem acredito que está acontecendo isso e estou feliz demais. Que coisa boa. Nossa, eu estou muito feliz também. É um projeto muito massa, que envolveu muita gente. E muito obrigado por aceitar estar aqui conversando com a gente e podendo levar a sua voz para muita gente ouvir, né? Para a gente começar, Sandra, a gente queria saber um pouquinho quem é Sandra Guimarães, da onde ela vem, qual que é a sua caminhada, o que você está fazendo hoje. Diga para a gente aí, minha querida. Vai depender de quanto tempo vocês têm aí para escutar. É porque eu sou um pouco mais velha do que vocês, então eu pude viver um pouco mais, né? Ter mais experiência e caminhar um pouquinho mais. Digamos que minhas solas de sapato estão mais gastas do que a de vocês. Eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, nasci e cresci aqui. Minha família vem do sertão do Rio Grande do Norte. Meus pais são sertanejos e eu fui a primeira minha mãe teve 8 filhos e filhas, eu fui a primeira a nascer no litoral, a não nascer para dentro das terras, né? A nascer em Natal e aí depois nasceram outros irmãos, aqui um irmão e irmã. E eu sempre tive uma sensibilidade mesmo, assim, de me importar. Não sei como dizer isso de outra maneira, mas eu sempre me importei muito. Então, ao longo da minha vida, eu fui me importando com diversas coisas. Eu sou lésbica, então a primeira coisa que me importou muito foi a luta das pessoas LGBTs, todas as letrinhas a mais. E isso foi o começo da minha militância. E aí, quando eu fiz 20 anos, eu saí de Natal e fui morar na França, fui fazer faculdade lá. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, eu comecei a dar aula particular. Com 16 anos, eu já trabalhava tempo completo e estudava à noite. Eu fiz escola técnica aqui, então eu trabalhava o dia inteiro e à noite estudava. E consegui, né, com os meus esforços, aí consegui chegar na Europa para fazer faculdade. Então, assim, não tive a ajuda dos meus pais, eu venho de uma família muito empobrecida. E quando cheguei na Europa com 20 anos, eu que já me importava com muita coisa, comecei a descobrir outros mundos que eu não tinha acesso. Porque quando você nasce na classe trabalhadora e que você tem que lutar por dinheiro muito cedo, né, e que está sempre nessa insegurança financeira, você acaba percebendo que até para militar, né, você precisa ter um certo nível de conforto, né? E se você está lutando para a sua sobrevivência, é difícil, não é impossível, né? E eu admiro demais as pessoas que desde sempre foram, né, militantes, mas eu, por exemplo, até os 20 anos eu estava ali, né, em modo sobrevivência, trabalhando, estudando, dividindo meu salário com a minha mãe, né, para pagar as contas de casa. E aí, quando eu cheguei na França, eu cheguei em Paris com 20 anos, pela primeira vez na minha vida, eu pude ter um pouquinho de tempo livre. E olha que eu cheguei também trabalhando. Eu trabalhei durante toda a faculdade. Como muitas pessoas do Brasil que vão morar fora, eu era babá. Então, durante os 6 anos de faculdade, eu fui até o mestrado na França, eu trabalhei como babá. Então, eu trabalhava todo dia, o tempo inteiro. Mas ainda assim, né, você vê as desigualdades, né, do norte e do sul. Ainda assim, eu tinha uma vida mais confortável e um pouco mais de tempo livre. Aí comecei a viajar, comecei a ter dinheiro para viajar, e aí eu comecei a me importar com outras coisas, né? Comecei a conhecer outras coisas, e aí foi outras militâncias entrando na minha vida, entrou a questão da Palestina, até que com 25 anos eu me tornei vegana. Mas aí esses capítulos, a partir daí, eu acho que a gente vai conversar ao longo do episódio. E você se formou em quê, só pra saber? Eu sou linguista, pouca gente sabe, porque hoje eu trabalho como cozinheira e escritora, né?
Eu sou cozinheira, eu sempre falo que eu sou linguista de formação, cozinheira por vocação. Inclusive, seu blog é maravilhoso. Pois é, então há Legal. muitos anos, meu blog já tem 15, 16 anos, acho que já fez 16 anos. E eu escrevo muito, né? Então, hoje em dia eu trabalho com a questão de receitas. Já trabalhei muito em restaurante, não trabalho mais. Hoje eu trabalho mais na criação de receitas e escrever. Então, é mais assim, eu diria um jornalismo, uma pesquisa relacionada à alimentação. Ainda desenvolvo algumas receitas, mas sou formada em linguística, que é uma ciência cognitiva, que pouca gente conhece também. Quando eu falo que eu estudei linguística, as pessoas falam, que bacana, que língua, francês? Não é língua, né? Linguística é uma ciência, a gente não estuda nenhuma língua, a gente estuda a linguagem. A linguagem, Que olha massa, que incrível, que incrível. Então, Sandra, é o seguinte, a gente queria saber o seu arroba, o seu Instagram, para divulgar para as pessoas te seguirem lá. Ninguém vai me seguir em canto nenhum, Isso aqui foi não combinado. Ninguém vai me seguir, não me sigam. Aliás, não sigam ninguém. Se vocês quiserem seguir alguém, sigam as manas. Sigam as manas da rua. Era minha irmã, que vocês conhecem, que mandou um beijo pra vocês, inclusive. Minha irmã Lu. Um beijo, Lu. Um beijo pra vocês, que também é vegana, também é militante, que vai escutar vocês com certeza. Beijão, Lu. É maravilhosa, né? Beijo, Lu. Foi um prazer conhecer ela também, faz pessoal. Parte de um coletivo, muito né? Uma das massa. fundadoras de um coletivo incrível aqui em Natal, chamado Manas na Rua. Então, em relação ao Instagram, eu vou confessar pessoalmente que eu tô esgotado dessa plataforma. Eu tô bem cansado, assim, é um ritmo frenético ali, você tem que estar produzindo o tempo todo. E eu sinto, particularmente, que a gente tá ali na terra do inimigo, falando sobre o inimigo. Eu tenho um pouco esse sentimento, e tá todo mundo adoecendo nesse ritmo. Só que me vem uma questão que dá pra gente aprofundar, e eu queria até te perguntar nesse episódio, né, a gente fugiu um pouquinho do script, que assim, é possível tá na militância, buscar incluir a massa nesses debates, na luta, fora das redes sociais? Olha, eu tive várias opiniões que foram mudando ao longo do tempo. Eu acho também muito saudável eu acho que faz parte da postura militante de você ter poucas certezas, muitas dúvidas e fazer várias tentativas. Eu acho que tem gente que vai ter uma opinião muito forte, dizendo que a gente precisa ocupar esse espaço, que a esquerda precisa ocupar esse espaço, que a direita é muito bem organizada em tudo quanto é rede social. E tem um pessoal que vai dizer que não. No momento, né, talvez se vocês me fizerem a pergunta daqui a alguns anos, a resposta seja diferente. No momento, a minha resposta é, eu acho que não. Eu acho que não precisa estar lá. Eu acho que é possível fazer uma militância organizada. Não só acho que é possível, como que eu acho que é o que faz mais sentido para mim. Você falou do Instagram, como a gente tá na terra do inimigo falando do inimigo. Eu tinha a impressão, veja, antes da minha conta ser derrubada, né? Eu tinha 55 mil seguidores e seguidoras. E aí você fala, nossa, tô falando com 55 mil pessoas. Não. A impressão que eu tinha era que o Instagram me usou para construir um público. Uma vez que o público estava ali, ele colocou uma barreira entre eu mesma e as pessoas que tinham chegado ali para me ouvir. Então eu pensei, que sentido faz estar aqui? Porque quando eu postava as coisas que realmente eram importantes, que eu dizia assim, é por isso que eu tô nesse Instagram, é para falar da Palestina, é para falar do veganismo, é para falar da luta antiespecista. Na hora que eu ia falar dessas coisas, o Instagram não entregava, não chegava nas pessoas. Então, eu acho que não faz sentido mais hoje em dia, eu acho que esgota. E aí eu ficava pensando, né, você falou, Léo, a gente tem que estar sempre produzindo conteúdo, né, para o algoritmo ficar entregando. E eu pensava nisso, eu falava assim, nossa, eu estou aqui trabalhando gratuitamente, muitas horas por dia, para fazer um conteúdo de qualidade, para fazer uma coisa incrível que as pessoas tinham vontade de ler. Mas hoje em dia eu me pergunto, eu tenho vontade que as pessoas passem mais tempo no celular? Eu não tenho, cara, eu não tenho. Vou dizer uma coisa que as pessoas me falavam muito antes de eu sair do Instagram. Esse Instagram é um saco. Você é a única razão pela qual eu ainda tô aqui. Gente, eu não quero ser a razão para ninguém ficar no Instagram. Eu quero ser a razão que todo mundo vai embora, sabe? Então eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, das duas, uma. Ou eu faço um conteúdo incrível e o Instagram não entrega e eu tô trabalhando gratuitamente para nada, ou eu faço um conteúdo incrível, trabalho gratuitamente, várias horas por dia, as pessoas vão receber e vão ficar mais viciadas ainda nas telas. Eu brinco que eu sou um traficante de uma droga altamente viciante, né? Eu produzo Reels, produzo Stories, produzo publicação no feed,
E eu ainda não tô ganhando dinheiro, né? Quem tá ganhando mesmo é só o dono da plataforma, né? Veja, eu pensava muito nisso, mas assim, eu acho que mesmo se eu fosse hoje remunerada e muito bem remunerada, eu não quero participar desse adoecimento coletivo, dessa loucura, dessa insanidade coletiva, onde as pessoas passam 9 horas por dia. Eu acho que a média no Brasil, a gente é o país que mais, o segundo, ou o que mais usa internet no mundo, acho que é o segundo que mais usa internet no mundo e o primeiro que Primeiro é mais a usa o África do WhatsApp. Sul. O que mais usa o WhatsApp e o segundo que mais usa a internet. E a última vez que eu vi os números era assim, mais de 9 horas por dia. Gente, é mais do que uma jornada de trabalho. Eu não quero ser a pessoa que participa dessa insanidade de fazer com que as pessoas fiquem no celular porque tem coisa interessante vindo, sabe? Eu refleti muito nesses 3 anos e essa experiência breve desses últimos meses que eu voltei para o Instagram, né, por razões de trabalho e já saí. Gente, eu não conseguia. Eu ficava pensando assim, eu vou postar isso. Não tô com vontade de postar. Ou a coisa era muito incrível e eu queria aproveitar a coisa e não ficar filmando, fotografando a coisa para depois escrever sobre a coisa. É como se você vivesse a sua vida como espectadora, sabe? Você não tá ali vivendo aquilo, você tá observando aquilo para depois escrever sobre aquilo e transformar aquilo em conteúdo. E eu não tinha mais saco para isso. Eu acho que eu passei da idade. Não sei, eu sei que tem gente que é até mais velha do que eu, que é bem viciada em internet, em Instagram. Eu não consigo, não me atrai mais. Eu acho que eu fui pro rehab, fiz um detox de 3 anos e, cara, a droga não funciona mais comigo. Não consegui ficar viciada novamente. Eu até pensei assim, vai ser bacana, eu vou ficar... Eu não tinha saco, eu achava um saco. Quando eu olho ao meu redor e vejo todo mundo com a cara no celular, e eu escutando os passarinhos, eu falei que eu moro em casa, eu tenho uma rocinha, eu tenho um jardim na frente, eu passo horas vendo as lagartixas passando, ó um beija-flor, ó uma borboleta, ó um passarinho, aí eu olho ao meu redor, ninguém viu, porque tava todo mundo no celular, e eu não quero participar disso, né? Então, mas voltando para a questão da militância, eu acho que a militância é no mundo real. Talvez, gente, eu vou lançar aí uma ideia, talvez a militância hoje, final de 2025, seja justamente voltar para o mundo real e olhar os passarinhos e as lagartixas. Vai fazer parte. Por quê? Eu acho que quando você não tem mais um engajamento com o seu mundo, quando você não habita mais o seu mundo, você não tem uma atenção àquilo que está acontecendo ao seu redor, gente, você pode destruir esse mundo muito facilmente porque você não tá nem vendo, sabe? Você não tá nem vendo. Então eu penso assim, eu todo dia vou observando aqui o crescimento das árvores, das minhas plantas, dos passarinhos. Esse ano, eu vou dar um exemplo bem concreto. Pertinho da minha casa, e eu tô aqui no bairro onde eu cresci. Eu vim pra cá, né? A casa da minha mãe ainda é aqui na outra rua, eu moro na rua de trás. Eu vim pra cá com 7 anos. Eu tô com 43. Então, eu vi muita coisa nesse bairro. Então, perto da minha casa tem um bosque de mangueiras. Várias mangueiras e umas jaqueiras lindas, né? Tem pé de siriguela também, tem catolé. Eu reparei que esse ano, né, a gente tá na época das mangas agora, né? Aqui, quando a gente estava em Belém já tinha manga lá, né? Que as estações são diferentes, né? Aqui em Natal, aqui no Nordeste, pelo menos na minha esquininha do Nordeste, a época da manga é dezembro e janeiro. Então a gente está assim em plena época da manga. Essas mangueiras gigantescas que eu vi desde criança, que eu comia as mangas desde criança, pela primeira vez, gente, é o primeiro ano que eu tô vendo que as mangas estão caindo verde e podres. Elas estão caindo antes de amadurecer. Então, eu vi durante a COP30, né, que eu também estava lá em Belém depois do ENUVA, eu fiquei para a COP, e várias pessoas de territórios tradicionais contando a mesma história, dizendo as frutas no meu território não estão amadurecendo, estão caindo verde e podres. Então, eu percebi que isso chegou aqui. E aí, todo dia eu passo ali embaixo, quando eu vou passear com o Pepe, que é o nosso membro canino da família, ou quando eu tô indo pra academia, eu também passo por lá, eu fico olhando e falo, gente, o que tá acontecendo com essas mangueiras? Aí eu olho ao meu redor, tá todo mundo no celular, ninguém reparou. Ninguém reparou. E ninguém vai ver. Então, eu não quero participar dessa insanidade. Eu acho que a militância hoje é justamente reparar nas mangueiras, é reparar no que está acontecendo, porque se a gente não perceber, não vai ser possível lutar. E se a gente não tiver uma conexão muito íntima com o nosso território, sabe, muito próxima, material mesmo, se a gente não amar, eu sempre falo, né, que se a gente não amar uma terra, ninguém vai defender, a gente não defende o que a gente não ama. Então, para mim, a militância hoje é fora das telas, é fora das redes sociais, é você tecer, né, novamente, você consertar, remendar essa relação com o seu território, com o que está ao seu redor,
e a partir daí você se apaixonar e a partir dessa paixão você lutar para defender, porque o objetivo é mudar o mundo. O objetivo não é ter likes, o objetivo não é enganar o algoritmo, não é A conseguir... gente precisa mais de abraço e menos de likes, menos de curtida. E eu acho também que o nosso esforço teria que ser mais nesse sentido do que como burlar o algoritmo, como conseguir fazer, sabe? Eu acho que é uma competição que a gente perde antes de entrar nela, sabe? A gente sabe que a gente perde essa competição com o algoritmo, com o Zuckerberg, com os mestres das redes sociais. A gente sabe que a gente já perdeu essa competição, então por que tentar, né? Vamos transferir a nossa luta para sair da casa do inimigo e vamos para nossa casa. E aí vamos, né, fazer a nossa militância realmente no nosso território, concretamente. E olha só que interessante isso, né? Porque o Instagram, eu ouvi uma galera dizendo assim, o Instagram ajuda as pessoas a virarem veganas. Eu quero até te perguntar como que você se tornou vegana, como foi esse contato com o veganismo, que é importante. Mas olha que interessante. A gente falou assim, o Instagram ajuda a gente a expor a exploração animal, logo as pessoas vão se tornar veganas. Só que ao mesmo tempo em que o veganismo ele tá lá e ele cresce, do outro lado ele também cai. Porque agora muita gente tá deixando de ser vegana também, porque diminui o post, porque agora, sei lá, os algoritmos não entregam mais nada sobre veganismo. Então quer dizer que a nossa militância, ela vai ficar atrelada a uma rede social que conduz e controla como que o movimento deve se comportar? O que torna o movimento extremamente frágil, né? Isso traz uma fragilidade para a luta que não tem raiz, né? Se ficar dessa dependência de algoritmo, de publicação, de post, vai ter que viralizar para chegar nas pessoas para elas se tornarem veganas, que a gente não tá fazendo nada, só tá postando. E eu acho assim, né, Sandra, que a gente ficar nessa lógica de TikTok e rede social no sentido de postagem, de que é o máximo de postagem que a gente fizer, que vai chegar tudo, é tremendamente problemático. A gente pode usar também a tecnologia, a internet, penso eu, de uma forma... Por exemplo, você tem o blog, que é muito legal, só que aí estimula, a galera tem que ler, então é uma outra lógica, né? E também sair, fazer contato visual com as pessoas, sentir esse calor humano, conversar, fazer roda de conversas. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que ir, né? Porque essas plataformas, elas só estão pegando dados, mantendo as pessoas extremamente viciadas. As pessoas estão ali não por conta de luta, de militância, estão ali porque está gerando dopamina, infelizmente, né? E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para você, como que você teve contato com o veganismo? Foi através das redes sociais ou foi em que contexto que isso é importante? É boa, né? Se realmente as redes sociais fossem tão maravilhosas para converter as pessoas no veganismo, como é que tinha vegana antes, né? Das redes sociais? Eu me tornei vegana antes de existirem as redes sociais. Antes do Orkut? Será? Eu nunca tive Orkut. Mas eu acho que Orkut já existia. Eu acho que já existia, não sei. Foi em 2007. Tinha Orkut em 2007? Alguém faça essa pesquisa aí. Não sei se tinha Orkut. O Orkut, ele é de 2004, então, nos Estados Unidos. Mas eu nunca tive Orkut. Foi uma coisa que não... Eu demorei muito para ter computador. Eu já na faculdade, eu ainda não tinha computador. Eu usava o computador da faculdade, né, da biblioteca. Não tinha smartphone, fui ter smartphone, eu acho que, sei lá, em 2010. Todo mundo já tinha e eu ainda mandando SMS para as pessoas, sabe? Me recusando. Eu acho que sempre fui meio anti-tech, assim. Eu sempre fui mais analógica. Analógica. Sempre fui. Não me faz superior a ninguém, mas é só uma questão de gosto. Eu sempre fui mais do livro do que, né, do filme, da TV também. Que é então, muito bom. Quando chegou o Orkut, não me interessou. Eu não entendia por que todo mundo... Não entendia o negócio, não me interessava, sabe? Eu não fui, não gostei, não quero. Mas eu me tornei vegana em 2007, então não foi através das redes sociais, foi... Olha só, né? Eu acho que o que você falou antes, Léo, assim, né, o Instagram, as redes sociais ainda exporem a realidade da exploração animal e aí tocar algumas pessoas, eu acho que é possível. Eu acho que ainda funciona, talvez para isso.
o que eu acho, a minha crítica é achar que esse é o único caminho, é a verdade, é a salvação e a solução, e só é por aí. Eu acho que é uma ferramenta a mais. Quem tiver saco para estar ali naquele lugar e tempo para produzir conteúdo, vai lá. Mas não é a única maneira, porque aí chega a resposta, né, da pergunta que você acabou de me falar. Eu me tornei vegana porque eu li uma revista ecologista, eu era assinante na faculdade de uma revista de ecologia, que chamava, inclusive, The Ecologist. E dentro da revista de papel, gente, revista de papel que eu recebia todo mês Isso em casa. isso foi lá nas gringas. Lá na França, foi em Paris. Quando eu era estudante, eu era uma jovem de 25 anos, começando o meu mestrado lá na França, em Paris. Já fazia 5 anos que eu morava lá, eu morei 6 anos ao todo lá. E aí eu era assinante dessa revista, e dentro da revista tinha uma propaganda da Sociedade Vegetariana Francesa. Aí eu falei, aí tinha um site lá, né, tal. Eu falei, o que será isso, né? Aí fui ver, tal. Comecei a ver documentários. Mas isso foi o final de uma longa trajetória, né? Eu comecei a me tornar vegana com 11 anos. Eu acho que tem gente que, assim, nunca pensou na questão animal, nunca pensou na questão da dominação animal, e aí um dia vê alguma coisa, escuta alguma coisa, e aí a ficha cai de uma vez. E aí tem aquelas pessoas que vão se sensibilizando aos poucos, né? Então, aos 11 anos, eu vi o meu pai, que era agricultor, já era aposentado, matar um carneirinho no nosso quintal. Vi ele dar a marretada, botar de cabeça para baixo, cortar o pescoço para pegar o sangue, porque a gente usa o sangue para fazer alguns pratos, né? Tem alguns pratos no Brasil que a gente usa a carne e o sangue do animal que foi morto. E aquilo ali me pareceu assim uma coisa... Não me pareceu, era uma coisa extremamente violenta. E eu entendi, olha só, é óbvio, né? Mas eu entendi naquele momento que a carninha do prato era um animal que não queria morrer. Eu vi que ele não queria morrer, eu vi ele se debatendo, eu escutei ele gritando, eu vi ele tentando salvar a própria vida. E aquilo foi a minha primeira sensibilização. E aí eu comecei a ter essa reflexão, parei de comer carne de vaca, esse animal eu não comi. Parei de comer carne de vaca por muito tempo, mas aí foi uma coisa por etapa, porque quando você faz essa sensibilização sozinha, ainda mais criança, dentro de uma sociedade específica, que por todos os lugares que você olha estão te ensinando a não se importar, né? Eu disse que eu nasci com essa predisposição a me importar, mas a gente vive numa sociedade que te ensina a não se importar, uma sociedade que não só é específica. Eu também nasci. Pois é, nascemos todos, né? Racista, sexista, especista, né? Então, essa sociedade que te ensina a não se importar. Então, era uma batalha muito grande. Eu, pequenininha, tentando me importar, mas aí, ao meu redor, todo mundo normalizando e naturalizando aquela violência. Então, quem era eu para achar que aquilo estava errado? Se os meus pais faziam, meus irmãos faziam, minhas irmãs faziam, minhas tias, na escola, todo mundo, né? Então... Mas eu comecei ali, e aí na faculdade eu li nessa revista que eu falei uma reportagem sobre as galinhas que eram criadas como a gente sabe, né, em condições terríveis, em gaiolas pequenas, e fiquei chocada. E aí parei de comer galinha também. E aí eu já não comia animais de 4 patas, nem animais de 2 patas, ou nem animais que andam na terra, nem animais que voam, mas ainda comia animais que nadavam. Então foi uma coisa aos poucos, veja, eu comecei esse processo, aí nesse momento eu fui à Índia, passei 40 dias lá fazendo um trabalho voluntário, encontrei um país que tem uma religião que prega, né, o vegetarismo, o lacto-vegetarismo, às vezes ovo-lacto-vegetarismo. Conheci pessoas de outra religião, chamada jainismo, que essas pessoas são, acho que praticamente veganas, já são veganas, mais até do que o hinduísmo. E aquilo foi, sabe, eu fiquei pensando, nossa, então é possível, tem comunidades inteiras que vivem sem comer outros animais. Ninguém tinha me contado. E aí parei de comer todo tipo de animal depois dessa viagem à Índia. Eu falei, mas se eu já não como vaca, nem porco, nem galinha, por que eu ainda como peixe, né? E para mim tinha ainda um pouco uma questão que a gente sempre fala, né? Afetiva, porque eu nasci no litoral, eu cresci comendo peixe, sempre foi minha comida preferida. Mas aí eu parei. Voltei para Paris depois desses 40 dias na Índia e virei vegetariana. E eu não conhecia ninguém que era vegetariano.
Nunca tinha ouvido falar e nunca tinha encontrado ninguém vegetariana, mas eu sozinha, fiz esse caminho, tinha encontrado na Índia, né, as pessoas que eram ovo-lacto e tal, virei vegetariana e aí achei que era o final da caminhada, porque eu não matava mais nenhum animal, né? Sim. Aí eu achava que o leite não mata a vaca, como todo mundo acha, o ovo não mata a galinha. E aí, mais uma vez nessa revista, chega um momento que eu recebi esse número da revista que tinha uma reportagem, uma propaganda da Sociedade Vegetariana Francesa. Fui lá no site e tinha recomendações de documentários. E aí, nesse período, eu tinha 25 anos, eu já tinha computador em casa, eu já tinha internet em casa, e aí baixei esses documentários, que são os clássicos, né? A Carne é Fraca, que é um filme brasileiro, que eu vim descobrir depois, mas o primeiro foi Terráqueos, que acho que foi um filme que sensibilizou muita gente ao veganismo e vegetarianismo. E aí, em uma tarde, eu assisti tudo e eu pensei, gente, não era o final da minha caminhada, ainda tinha uma etapa a mais. Se eu parei de comer o corpo dos animais porque eu não acho justo, ético fazer isso, ovo e leite também não, porque esses animais vão ser mortos da mesma maneira. Pode até não acabar no meu prato, mas eles vão ser mortos e vão pro prato de outra pessoa. E aí eu virei vegana. Mas e também... você conheceu o termo vegano na época, era veganismo, quando você conheceu? Eu estava na França, era em francês, essas informações que eu estava lendo, eles tinham lá outra palavra que nem existe mais, que da mesma maneira que tem vegetariana, eles inventaram, né, em francês seria vegetarienne, eles inventaram vegetaliana para dizer vegano, sabe? Ainda nem tinham vegano. Hoje em dia, na França, usam vegan, né? Vegano, na verdade. Se escreve vegan, como em inglês, mas aí pronunciam a francesa, vegano. Então, era uma palavra... Imagina que é vegetariana, mas com L, vegetaliana. E aí eu me lembro que eu comecei a dizer para as pessoas lá em Paris que eu era vegetariana, e as pessoas pensavam assim, coitada, a bichinha não sabe nem falar francês. Nossa. Menina, não é vegetariana não, é vegetariana. Aí eu disse, não, é outra coisa. Não, ninguém sabia o que era, gente. Não tinha ninguém, não tinha restaurante. Eu gostaria de dizer que era tudo mato, mas não era tudo queijo e ovo, né? Exatamente. Naquela época, tudo fosse mato ia ser bom para mim, mas não era só queijo e ovo, porque eu estava na França, então é queijo em tudo. Então foi um caminho sofrido, eu morava sozinha, não conhecia ninguém. E pronto, eu fui. Agora, o que me salvou, não tinha restaurante, não tinha esses ultraprocessados, essas comidas prontas veganas que a gente vê hoje, nada disso existia. Gente, foi no ano da graça de 2007, né? Foi um tempinho. Caraca, e eu reclamo, mas assim, eu tenho amigos que são veganos desde o começo dos anos 80, então não tenho nem do que reclamar. O meu foi em 2007, eu conheço gente que em 85 já era vegana, eu tinha 4 anos e a pessoa já era vegana. Então, o que me salvou foi que eu sempre gostei de cozinhar. Então, não era um problema não ter comida pronta vegana, não era um problema não ter restaurante vegano, até porque eu não tinha dinheiro, eu era estudante, babá, não tinha dinheiro para comer em restaurante, eu não comia em restaurante, nem quando eu comia animais. Eu cozinhava, porque é isso que gente pobre faz, gente. A gente vai no supermercado mais barato, faz nossa feirinha, chega em casa, faz nossa comidinha e levava minha marmita para a faculdade. Era isso que eu fazia. Tem que se virar, não tem jeito, né? E é uma coisa que eu penso assim, é uma coisa que a gente perdeu, mas eu sei que é um pouco complexo falar disso, mas eu me lembro que nessa época, assim, quem era vegana, as pessoas que eu fui conhecendo depois, todo mundo cozinhava muito bem, porque a gente não tinha escolha. Ou você cozinhava ou você passava fome, porque nem tinha comida pronta, não tinha comida vegana nos rolês e as pessoas que você conhecia não sabiam cozinhar para você. Sim. Então, você aprendia a cozinhar, o que para mim era um bônus, uma vantagem. Que, gente, o veganismo, a gente se torna vegana pelos animais, obviamente, né? Porque a gente não quer participar da dominação dos animais, mas ganha de presente a autonomia alimentar. E é uma coisa que se perde quando a gente começa a entrar nessa era de ultraprocessados veganos, que aí o pessoal, não precisa aprender a cozinhar, só substituir um por outro. Eu sei que algumas pessoas vão argumentar, mas nem todo mundo tem tempo de cozinhar. Eu acho que o tempo de ficar doente é pior ainda, sabe? Porque se você não cozinhar e comer essas porqueiras, não vou nem dizer porqueira, né? Porque o pobre do porco comer essas coisas vai afetar a sua saúde. E eu me lembro que na época que eu me tornei vegana, eu ia para a faculdade o dia inteiro e trabalhava das 4h30 da tarde até meia-noite, sendo babá. Todos os dias, e no fim de semana também. Eu também não tinha tempo, sabe? Mas eu cozinhava.
Legal. E assim, falando desse termo, a gente queria puxar já um assunto. Você falou que na França eles também usam esse vegan, né? Ou falam vegano lá. Você acha que faz sentido mudar o nome do veganismo, né? Por conta de N críticas que as pessoas têm? Qual que é o seu ponto de vista em relação a esse assunto? É uma boa pergunta, né? Que a gente reflete sobre isso há bastante tempo, né? Eu faço parte de uma organização chamada UVA, União Vegana Antiespecista, e eu estava lá desde o começo, faço parte do grupo que fundou a UVA, que já tem 7 anos, e a gente começou 7 anos atrás já com essa reflexão. Será que a gente vai ser União Vegana? Será que a gente continua usando o termo veganismo? Porque naquela época a gente já estava vendo o que eu chamaria uma despolitização do termo, né? Enquanto que era quase não era quase, era um consenso até o começo dos anos 2000 que veganismo era um movimento político. Se você voltar no tempo, bastante tempo, sei lá, voltar no século XIX, quando você começa a ver as primeiras pessoas que começam realmente a ter essa reflexão na Europa, porque, como eu falei, tem os Jains, né, o jainismo, que é uma religião muito antiga na França, que tem na França, na Índia, muitos mil anos, e que as pessoas já tinham essa reflexão do que comer, né? Vamos comer os animais e tal, e que tem uma alimentação praticamente vegetal, se eu não me engano. Ou é toda vegana ou é quase, mas eu acho que é toda vegana, a alimentação do pessoal que segue essa religião. Então, eu estou falando do século XIX na Europa, mas não achem que o veganismo nasceu no século XIX na Europa. Eu estou falando do termo, da palavra. O movimento e essa reflexão filosófica e ética e política já existia há muito tempo, muito tempo. Então, se eu pensar aqui, né, no movimento anarquista no século XIX, que começou realmente a galera se organizar ali na Europa e falar, gente, vamos ser vegetariano, vegano, né, começar a usar, não a palavra vegana que ainda não existia, mas usava vegetariano estrito, sei lá, outras coisas, né? Já era um consenso que aquilo ali era um movimento político, que aquilo ali fazia, não era nem que aquilo era um movimento político, é que eram pessoas que estavam inseridas na luta política e fazia parte dessa luta não explorar outros animais, se você quisesse ter coerência. E aí você segue no século XX, aí você chega nos anos 70, 80, tem um movimento punk muito forte, também anarquista, os anarcopunks, e que também já tinham essa reflexão vegana, sempre foi uma coisa política. Então, a despolitização da palavra vegana é que é recente. Então, é interessante a gente escutar as pessoas falando assim, veganismo não tem nada a ver com política, vocês estão querendo misturar as coisas. Não, vocês é que fizeram um caminho, aí saíram do caminho original e que foram por outro caminho e que mudaram a coisa, mas desde o início a reflexão era política. Então, quando a gente começou a pensar nisso, né, voltando aí para o início da UVA, há 7 anos, a gente estava vendo isso, estava vendo que tinha umas pessoas veganas, muitas pessoas veganas com bastante visibilidade, que estavam com esse discurso de que não tem nada a ver com política, tem que separar, é só sobre os animais, como se os animais não vivessem em política, não vivessem numa sociedade. Esses animais vivem aonde? Eles vivem em que lugares? Que são regidos por que leis? Por que políticas? Exatamente, né? Cara, é isso. Eles não vivem no espaço, gente, eles vivem no nosso mundo, e no nosso mundo é regido por política. Política é a arte de viver em sociedade, não é nem a arte, né? É esse exercício de viver em sociedade, de pensar nas coisas. E aprisionar esses animais, prender esses animais, é uma escolha humana para outros humanos. Então, os animais entram na lógica da sociedade, não faz sentido desassociar. E veja, a gente só é vegana porque a gente está numa sociedade especista, que foi construída por outras pessoas. Então, se o especismo foi construído por pessoas humanas, que resolveram organizar a sociedade de uma maneira que diz que a gente é superior aos outros animais, a gente precisa desorganizar essa sociedade e reorganizar para que os animais saiam desse lugar de subordinação, gente. Não existe você tirar os animais dessa posição de dominação sem mudar radicalmente a organização social, né? Então, a gente pensou, muda, não muda, e aí a gente decidiu que ia continuar usando o termo vegano, vegana, veganismo, porque tem uma tradição, tem um histórico de luta e que, embora tenha esse esforço para despolitizar a palavra e o movimento, ceder para a gente entendeu que abandonar o termo seria um pouco
trair as pessoas que vieram antes nessa luta, nessa construção, e agora essa galera liberal chegou, se apropriou e é o movimento deles e delas, sabe? Hoje em dia eu tenho algumas considerações a mais sobre a palavra veganismo, que a gente pode falar depois, mas eu continuo achando que não devemos abrir mão dessa palavra, que é uma palavra que tem um histórico atrelado a ela, um histórico de luta. Outras pessoas foram presas, gente. Se você pensar no movimento de libertação animal, sei lá, ALF, né, Animal Liberation Front, eu conheço pessoas da Inglaterra que foram para a prisão porque faziam parte do movimento vegano e libertaram animais de laboratórios, de fazendas. Então, seria para mim trair todas essas pessoas que pagaram muito caro a luta também, né, pela libertação animal. E seria muito simplista também reduzir esse deixa de usar o termo ou não por conta de um movimento recente, desse movimento de mercado liberal também. É isso que você está querendo dizer. Isso, é boa você ter falado isso, né, do movimento do mercado liberal. Gente, todas as lutas sociais foram cooptadas pelo capitalismo, pelo liberalismo. Então, não é porque existe uma vertente de feminismo liberal que a gente vai abandonar o feminismo, né? A gente só fala assim, ó, gente, é o seguinte, o capitalismo hoje tenta lucrar com a pauta feminista, e aí bota empoderamento da mulher para fazer propaganda de perfume, ou sei lá o quê. E aí a gente vai dizer que o movimento feminista, então, não funciona mais, e que essa palavra a gente não vai mais usar? Não, a gente só faz essa reflexão com o veganismo. Só que não é único ao movimento vegano ter sido cooptado pelo liberalismo. Todas as pautas sociais tem uma parte que tenta ser cooptada, né? Tem uma vertente liberal, vamos dizer, né? Então, não acho razão para abandonar a palavra vegano. E todos os nomes serão. Se a gente vai criar, cada vez que a gente criar um nome, ele vai ser cooptado e vai estar lá no comercial do shampoo, falando para as mulheres que o cabelo tá, usando o termo mais aceitável, porque o mercado age dessa forma. Eu posso só acrescentar uma coisa, Du? Claro. Que, para terminar essa observação, hoje, para mim, eu estou até usando mais a palavra antiespecista do que vegana por outras razões. Eu entendo essas duas palavras como complementares, né? Para mim, o antiespecismo é o nosso horizonte político, é a luta. A gente quer destruir o especismo, a gente quer desorganizar, desfazer a sociedade especista e reorganizar essa sociedade de uma maneira que não seja especista, ou seja, que não tenha dominação nem hierarquia de espécie. Essa é a nossa luta, esse é o nosso horizonte. A gente quer chegar nesse mundo sem dominação animal, nesse mundo sem especismo, da mesma maneira que a gente quer chegar no mundo sem racismo, sem machismo, né? E o veganismo, para mim, é uma prática de solidariedade política com os outros animais. Como é que a gente faz para chegar nesse mundo? A gente precisa de um caminho para chegar lá, né? A gente precisa de uma estrada para a gente trilhar e a gente precisa de uma prática, né? Então, se a gente sonha com uma sociedade onde os outros animais não sejam subordinados e logo dominados, explorados e assassinados, né? A gente precisa começar agora a ter uma prática que seja condizente com esse lugar onde a gente quer ir. Então, para mim, são duas coisas diferentes e uma coisa não substitui a outra, e eu acho muito importante a gente se apegar a esses dois termos porque são complementares. Por que eu estou usando cada vez mais antiespecista do que vegana? Porque eu acho que, justamente por causa da cooptação da palavra vegana pelo capitalismo, né, de ter produtos veganos, de colocarem selinho vegano nas coisas, tal, eu acho que as pessoas acabam associando o veganismo a apenas um modo de consumo. Então, quando eu falo assim, eu sou vegana, a primeira pergunta que as pessoas me fazem depois é: aí você come o quê? E você não come isso, você não come aquilo? Gente, não é sobre comida. Não tem nada a ver com comida, né? Não tem nada a ver com comida. Tem a ver com desfazer uma ordem social injusta. Mas quando você fala vegana, as pessoas vão perguntar da comida. Quando você fala eu sou antiespecista, das duas uma. Ou a pessoa não entende a palavra, vai falar o que é isso. Como acontece muito. Assim, acho que 90% das vezes as pessoas falam, mas o que é antiespecismo? Aí eu explico, acho uma oportunidade, eu acho que abre uma porta ao invés de fechar. Abre uma janelinha, não abre pelo menos de discussão. Ou se a pessoa já conhece, ela vai dizer, vai ficar meio assim, né, incomodada, e ninguém nunca respondeu
Ah, mas eu sou especista. Porque quando eu falo assim, eu sou vegana, a pessoa fala, ai, mas eu não poderia viver sem queijo. Ai, mas eu adoro carne. Mas nunca eu falei, eu sou anti-especista, e a pessoa respondeu, eu adoro ser especista. Nossa, dominar os animais, amo, acordo para fazer isso todo dia. Sabe? Então, eu acho que muda o foco, né? Muda o foco da discussão e aí aponta, quando eu falo eu sou anti-especista e não vegana, aponta para onde eu quero ir. E aí a pessoa fala, então tá, me conta mais sobre isso. E talvez ela até diga, eu não consigo ser vegana hoje, não consigo ter uma prática vegana, mas talvez ela saia dessa conversa concordando com, realmente, né, é errado fazer o que a gente faz com os animais nessa escala industrial, né? Eu acho que é mais fértil, é um terreno mais fértil, sabe? Mas vou repetir, as coisas, um termo não substitui o outro, os dois são importantes e cada um significa uma coisa diferente. E aí, né, nesse debate todo que a gente falou sobre veganismo político, não como uma coisa meramente individual, baseada em ética, um veganismo não consumista, a gente colocou a questão do antiespecismo, e aí a minha questão vem, que a gente está colocando em xeque o veganismo liberal, como entra o veganismo popular no meio desse debate? Voltando para a criação da uva e da nossa grande discussão, mantemos o termo vegano, o veganismo não mantém, a gente concordou que deveria continuar com esse termo, eu me lembro até de conversas com companheiras que me ajudaram, que estava lá na criação da uva, que falaram, essas pessoas que acham que veganismo é modo de consumo, elas devem se chamar plant-based. Mas veganos somos nós, né? Então, que elas usem o termo plant-based, porque é inglês, é elitista, então dá certinho porque elas estão defendendo. A gente concordou em manter a palavra vegana, mas a gente sentiu a necessidade de qualificar esse veganismo e de dizer, né, não em que a gente era diferente, porque parece quando eu estou falando o que é o veganismo popular, que a gente existiu para se demarcar do veganismo liberal, sabe? Que o veganismo liberal estava lá e a gente veio e a gente quis dizer, a gente não é eles. Se a gente colocar o veganismo liberal para um lado, vamos colocar aqui, né, do lado no momento, a gente queria que as pessoas que escutassem a palavra veganismo soubessem imediatamente o que a gente defendia. Não contra o quê, de quem a gente discordava, pronto. A gente não queria que as pessoas soubessem de imediato de quem a gente discordava. Então não era assim, nós discordamos das pessoas liberais. A gente queria que elas soubessem pelo que a gente lutava e o que a gente defendia. E aí uma companheira, uma das fundadoras da UVA também, que é do Ceará, Sara, de Fortaleza, que também milita há muitos anos no MST, o MST tem, né, esse termo muito bonito, que é reforma agrária popular, porque você pode ter uma reforma agrária feita de uma maneira que não seja popular. Por exemplo, nos anos 70, durante a ditadura militar, né, a ditadura fez uma espécie de reforma agrária, fazendo o quê? Levando pessoas do meu Nordeste aqui para o Norte para ocupar e colonizar a Amazônia. Dizendo, tá aqui, reforma agrária, não mexeu nos latifúndios, quem era latifundiário continuou com seus grandes latifúndios, foi mexer na floresta, em território tradicional, em terra indígena. Então isso é uma reforma agrária, mas não é popular, é uma reforma agrária que foi feita pela ditadura, então a gente pensou na mesma coisa, né? E aí Sara falou, então, se a gente falar veganismo popular, da mesma maneira que tem reforma agrária popular, nós defendemos o veganismo popular, que não é um veganismo que só pede para fazer mais produto ultraprocessado à base de plantas. É um veganismo que vai vir com reforma agrária, que vai pensar em agroecologia, que vai se articular às outras lutas. É um veganismo inserido nessa transformação radical da sociedade e não à parte. Então foi aí que nasceu o termo veganismo popular, né? Agradecemos aí a companheira Sara de Fortaleza, que veio com a ideia, todo mundo achou ótima. Então, isso é o veganismo popular, é o que eu acabei de falar, né? Seria um veganismo que a gente entende que é construído pelo povo, pela base. E aí pode parecer também, mais uma vez, estranho, porque o veganismo não é uma luta pelos direitos dos animais? Então, como assim o veganismo popular é construído pelo povo? A gente sabe que os animais na nossa sociedade não têm os meios, a possibilidade de se organizarem, lutarem, construir sua própria luta, diferente de todos os outros grupos oprimidos, né? Mulheres, pessoas LGBTs, pessoas racializadas, pessoas pobres, né?
pessoas com deficiência, essas pessoas podem, quase todas, né, se organizarem, em teoria, e lutarem pelos seus direitos. Os animais, na sociedade como ela está organizada agora, embora eles lutem, você vê que tem resistência dentro, você vê vaca tentando escapar de abatedouro, você vê porco se jogando de caminhão no caminho do abatedouro, você vê vaca se jogando do navio que vai levar carga à vida. Então, eu não quero dizer que eles e elas são passivos nessa luta. Eles estão ali lutando, mas a gente presta pouca atenção, a gente vê pouco. Eles choram, eles sofrem, eles sentem lutam dores. E eles atacam aqueles que estão tentando pegar o filhote. Então, eles tentam se defender, eles estão resistindo. Existe uma resistência animal que a gente não vê, né? Mas, no momento, da maneira como a sociedade é organizada, a gente precisa, né, se organizar entre pessoas humanas, porque fomos nós que criamos a sociedade especista, então somos nós que vamos desfazer essa sociedade especista. Por isso que o veganismo popular, a gente pensou que era construído da base do povo, então entendendo que enquanto houverem obstáculos materiais na vida do povo, no sentido de obstáculo para ter um alimento de qualidade, para ter um alimento às vezes só, né? Tem gente que não consegue nem acessar o alimento, que enquanto houverem esses obstáculos, não tem como a gente superar o especismo. Então, a gente entende que o veganismo popular, né, essa compreensão de que sem uma justiça social mesmo, as pessoas não vão ter a capacidade material de parar de explorar os outros animais. Então, é por isso que tem tudo a ver, porque se eu moro num lugar, num bairro extremamente empobrecido, se eu venho de uma família empobrecida, se eu não tenho condições de escolher o que eu como, de comer bem, como é que eu vou escolher praticar solidariedade política com os outros animais? Então, esse é o veganismo popular, é o veganismo que entende que tem essas barreiras materiais na vida do povo para que eles e elas possam realmente abraçar a solidariedade. Então, com os outros animais, então a gente luta tanto pela libertação animal, como pela transformação radical da sociedade para que a libertação animal seja possível. E talvez esse termo solidariedade política seja um pouco desconhecido de algumas pessoas. Você poderia só explicar um pouquinho pra gente o que seria, por que você utiliza esse termo solidariedade política? Eu comecei a falar disso quando eu comecei a me incomodar justamente de falar que eu sou vegana e as pessoas falarem, vegana é quem não come carne. Ou pior, você não pode comer isso, né? Então as pessoas diziam, você não pode comer isso? Não, eu posso comer, eu escolho não comer, né? Por que você escolhe? Porque eu tô aqui em solidariedade aos outros animais. Da mesma maneira que eu escolho não rir da piada racista, porque eu não quero participar de uma sociedade racista, eu não quero normalizar a violência contra pessoas racializadas. Eu faço essa escolha, uma escolha política, em solidariedade aos meus companheiros e companheiras de outras espécies que estão nesse momento sendo torturados, que estão na prisão, né, que são prisioneiros, às vezes políticos, né, prisioneiros, para mim animais em zoológico, eu sempre penso em prisioneiro político. Antes de sair de Belém, eu fui para um evento num museu lá que tem um parque, um bosque, e tem animais em jaula lá, né, tem um zoológico, tem uma onça, gente, numa jaula pequenininha, tem macacos, então eu não consegui olhar para eles e elas e não pensar, gente, isso é um prisioneiro político, ele foi preso, essa onça está presa aqui porque ela é uma onça, porque ela pertence a uma espécie que a gente acha bonita, exótica e que a gente gosta de vir aqui ver, né, mas para mim a solidariedade política é essa, né? É você entender que tem seus companheiros e companheiras de outras espécies que estão passando por uma situação assim horrível, e em solidariedade a essas pessoas eu escolho não participar, não fortalecer esse sistema que causa toda essa violência e essa injustiça. E quando eu falo esse sistema, é o sistema especista, que quer dizer não comprar a carne desses animais, não comprar os frutos do corpo desses animais como ovo, leite, não participar da tortura, não assistir tortura desses animais como vaquejada, rodeio, tourada, não dar dinheiro para entrar em lugares que mantêm animais na prisão, que seja zoológico, que seja aquário, que deixa, né, baleia, golfinho, peixes ali presos. Então, por isso que a solidariedade política, para mim, é uma coisa muito importante de falar. Eu não sou vegana porque eu não posso comer carne, porque eu não quero comer carne, porque eu não gosto. Não tem nada a ver com comer carne, gente. Não tem nada a ver. É uma luta política e eu sou vegana porque eu estou aqui em solidariedade a essas outras pessoas. Da mesma maneira que eu sou solidária à luta das pessoas negras, né? Da mesma maneira que eu tenho solidariedade ao povo palestino em luta também,
né? Isso tudo é solidariedade política. Então, por isso que eu falo de solidariedade política. Para mim, essa é a definição do veganismo. Para mim, o veganismo é a prática de solidariedade política com os outros animais. Eu vejo muita gente, principalmente da esquerda, né, Sandra, falar que não mudar individualmente não serve para absolutamente nada e que se não mudar a estrutura, a gente não vai ter uma mudança de fato. Eu sempre fico pensando no seguinte, se a gente mira um futuro, se a gente acredita em alguma coisa e a gente tem condições materiais, isso fazendo um recorte muito específico, de colocar esse futuro que a gente mira na nossa prática diária, se é o que a gente acredita, por que a gente vai olhar só para a estrutura e falar que uma mudança individual no momento presente não faz sentido? Essa, Léo, é a pergunta de milhões. Eu seria milionária se eu tivesse ganhado R$1 cada vez que alguém me falou isso. Hoje eu estaria bem. Por que as pessoas falam isso, né? Eu acho que uma parte com certeza é sincera e deve imaginar isso, então eu vejo muito assim, principalmente nas pessoas marxistas, né, que tem um sistema econômico, a revolução, tal, e que vão dizer isso, né, que vão falar, mas o problema é a estrutura, o problema é o capitalismo. Sabemos, mas assim, aí te dá um passe livre para ser racista. Então, eu sempre lembro a pessoa isso. As pessoas vão me dizer, veganismo é uma prática individual, não tem diferença, não faz diferença nenhuma se essa exploração que você está tentando combater, essa injustiça é estrutural. Aí eu lembro, o racismo é estrutural, o machismo é estrutural. E, no entanto, ninguém aceita comportamentos individuais machistas ou racistas, pelo menos não na esquerda, pelo menos não publicamente. Com certeza tem muita gente de esquerda, principalmente homem, que pratica, né, que o machismo em casa, assim, quando não tem ninguém olhando. Então, não é porque você vai dizer que o racismo, o machismo está na estrutura que a gente vai aceitar que a sua prática individual seja machista ou racista. E eu não vejo ninguém defender isso. É interessantíssimo que só no veganismo que as pessoas veem essa separação, né? E outra, o que você falou, você respondeu a pergunta muito bem. Se a gente está lutando por uma sociedade com emancipação para todos os corpos, por uma sociedade sem dominação, que sentido faz você continuar reproduzindo essa dominação, ao mesmo tempo que na sua boca você repete que é o fim das dominações, sabe? Então, tem uma questão muito simples. A gente é vegana também porque a gente não quer fortalecer aquilo que a gente denuncia. É simples assim. A gente não quer fortalecer aquilo que a gente denuncia, aquilo que a gente combate. Porque não faz sentido você fortalecer aquilo que você combate. E aí eu fico pensando assim, eu tenho também uma prática não só vegana, mas anarquista, e no anarquismo é muito importante pra gente que o fim esteja nos meios, né? A gente sempre fala, né, que a maior diferença, na verdade, e aí quem é comunista e vai escutar vai se doer, mas é assim mesmo. A nossa rixa é muito antiga, mas que o comunismo vai dizer que o fim justifica os meios e a gente vai dizer que o fim está nos meios. Então, não tem como eu plantar uma semente de mamão e esperar que dali nasça um cajueiro. Não tem como, gente. Se você está plantando todo dia aquela coisa, se você está reproduzindo aquilo, como é que por magia, por milagre, hoje é o dia depois da Revolução? E aí viemos até agora praticando dominação. Mas aí acordamos, a revolução foi feita, todo mundo vai desaprender por magia instantaneamente aquilo? Não é, gente, não é. Então a gente tem que começar agora. Não, eu não estou dizendo que a prática individual é suficiente. Eu estou dizendo que é um alinhamento, é coerência política, é coerência. E, mais uma vez, é você não fortalecer aquilo que você denuncia. Nossa, é perfeito isso, porque tem um lado da esquerda que defende que mudanças tem que ser somente estrutural, que nada que você faça individualmente tem alguma relação. E aí tem a galera, classe média alta, que para não falar sobre política, para se isentar desse debate político e dessa mudança estrutural, principalmente para acabar com o capitalismo, que vai beneficiar a classe trabalhadora, também se isenta dessa questão política e fala só a mudança individual que faz sentido. Eu já faço a minha parte, eu já não como animais, eu já vou dormir com a minha consciência tranquila, então eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo no Congresso, o que está acontecendo no mundo político, sobre economia. Então tem esses dois lados. E eu acho que essa coerência política que você está dizendo, ela mira para a estrutura, mas com uma ação prática coerente no dia a dia, né?
Pô, sensacional. Essa questão do individualismo vai até quase assim caindo num, eu vejo assim, vi nos últimos anos quase um ecofascismo mesmo, né? Que é aquela pessoa que acha que, eu já escutei de pessoas veganas dizendo que o veganismo é a mãe de todas as causas. Basta as pessoas se tornarem veganas, porque se você for vegana, se eu já não domino outros animais, com certeza eu não vou ter mais de reproduzir nenhum tipo de dominação. E a Israel está aí para provar o contrário, que é a nação, entre aspas, mais vegana do mundo e que comete um genocídio televisionado, não só televisionado, mas instagramado e tiktokado, aí tá todo mundo acompanhando no celular há mais de 2 anos o extermínio de um povo cometido por uma nação vegana, por soldados veganos que estão ali com sua refeição vegana, sua bota de couro sintético, dando comida para os animais de rua e assassinando civis, crianças, homens, mulheres e destruindo toda a condição de terra. Então, se fosse verdade que bastava o veganismo para que tudo por magia, gente, Israel é o maior contra-exemplo disso. Olha o que acontece quando você olha só o veganismo, né? E recentemente nós tivemos o caso do famoso, né? Teve um famoso aí que propaga o veganismo a todo custo, em todos os lugares, a violência contra os animais, tá toda hora criticando isso, e saiu que ele espancou a ex-mulher dele recentemente, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso de sou vegano e me basto por isso, e já tô fazendo minha parte no mundo todo. É, família, essa troca de ideia tá massa demais e escutar a Sandra Guimarães é um privilégio, né? Essa conversa rendeu bastante e agora a gente vai parar pra tomar um café e refletir um pouco sobre o que a gente escutou aqui. Mas não acabou. Se liga que no próximo episódio voltamos com mais Sandra Guimarães.